Meus caros irmãos e amigos, segunda parte do documentário Parque do Diabo. Estamos levando vocês na direção da Sibéria, tornando consciência do que aconteceu na história de milhares de pessoas excluídas da vida pelo sistema comunista, tão diabólico como todos os sistemas ateus, onde milhares de pessoas foram mortas, pura e simplesmente por discordarem, pura e simplesmente por acreditarem em Jesus, por dizerem que têm uma fé. Esse documentário é uma expressão viva do mistério da paixão de Jesus, que não terminou com Jesus, mas que continua através dos tempos em todos aqueles que vivem Jesus, por Jesus e para Jesus. Meu querido povo, sempre que ouvimos estas palavras, regressam dolorosas memórias, muitas vezes. Mas temos de nos lembrar pelos outros, pelo futuro. É por isso que nos curvamos humildemente perante estes homens e mulheres que prestam testemunho. Muito obrigado. Não é uma ação política, é do coração de uma vida humana. От сердца человека, от жизни человека. O Michael salva-nos a todos. Ele nos dá alegria. O fato de estarmos juntos, um com os outros, é realmente muito bom. Ele é muito bom, o Michael. Eles sempre lamentaram não haver realmente um local onde pudessem rezar e relembrar os seus mortos. Tem um monumento em Magadã chamado a Máscara das Tristezas, mas é mais ou menos uma gigantesca máscara russa, que não é especialmente apreciada pelos reprimidos, embora eles vão lá algumas vezes, mas não existe um local para rezar. E assim, quando nós construímos uma igreja, construímos especificamente uma capela, a qual chamamos Capela dos Mártires, por aqueles que morreram nos campos de prisioneiros. Todos os reprimidos trouxeram cruzes para as suas famílias e para os seus amigos. E nós as colocamos na parede do altar. É apenas para nos lembrarmos onde estamos, por quem estamos rezando, e com quem estamos rezando? É que eu julgo que muitas destas pessoas que morreram são santos não canonizados. Portanto, temos ícones na capela que representam padres, religiosas e leigos que morreram na região de Colima. Não estão oficialmente canonizados, mas certamente, aos olhos do Senhor, eles são santos. Não tenho uma pessoa na paróquia que não tivesse alguém enviado para os gulags. Alguém que tivesse sofrido nos gulags. Portanto, uma doutrina do medo que foi plantada no coração das pessoas ainda permanece até hoje. As pessoas ainda sentem um medo profundo. Portanto, o impacto é enorme, bem como a destruição das vidas e das famílias. E com isso, a depressão, o alcoolismo, famílias separadas, taxas de divórcio. Os divórcios chegam a 80% na Rússia. As pessoas perdem a sua alma. Os comunistas quase destruíram a igreja. Mas quando a fé é redescoberta ou descoberta pela primeira vez na Rússia, as pessoas crescem muito depressa.
Eu procurei algo no sexo e no álcool. Onde quer que procurasse, não encontrava nada, até que vim à igreja. E foi quando percebi que precisava de Deus. E precisava da igreja, isto é, daquela comunhão que não consigo atingir neste mundo, no qual nada, o qual só me deu o vazio. Nela, consegui verdadeiramente uma paz de espírito e estabilidade. E foi onde encontrei finalmente a minha família. A igreja me deu uma nova oportunidade de vida nesse mundo. Eu podia ter morrido antes de vir aqui. Eu acredito numa verdade, viver em Deus, que me ajuda todos os dias e a quem vejo no mundo real em respostas às minhas orações. É quem me guia em vários momentos de desafios, e estou certo que é quem me guia nesses desafios para que eu possa estar cada vez mais perto dele. Ele regozija-se por eu proteger a sua criação. Ele regozija-se por nós o adorarmos. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Nós tínhamos feito um retiro, e no retiro há um momento em que se mencionam crianças e se acendem velas, sendo estas velas acesas por cada criança abortada. Estavam lá 5 mulheres, e no final da cerimônia eu contei 47 velas destas 5 mulheres. E não é de todo incomum ter feito 10 ou mais abortos. Eu tinha 3 filhos, agora são 5, com o nascimento de 2 gêmeas. Vivo com o meu noivo. Descobri recentemente que estava grávida. Quando descobri que estava esperando gêmeas, a minha sogra não queria que as desse à luz, por razões financeiras. É claro que era tudo por causa do dinheiro. Eu estava feliz, apesar do meu pensamento seguinte ter sido que quando o meu noivo soubesse, ele iria me mandar para um único local, para interromper a gravidez. Como já tínhamos 3 crianças, como poderíamos ter mais? Sendo que ainda não éramos autossuficientes. Era isso. E assim, é como ele vai estar na 11ª semana, imagine. Ele já terá a cabeça, as mãos, pernas e até o estômago será visível. Uma criança real que uma pessoa pode segurar nas mãos. Experimente, não tenha medo. Imagine como se parecerá. E agora segure-o, como uma mãe segura um filho. Segure-o. Sim, assim mesmo. Muito em breve, em cerca de 20 semanas, já poderá segurar o seu próprio filho. Eu fui para o hospital e vi logo na porta que este era o local onde podiam vir mães com necessidade de ajuda. Uma espécie de local de apoio. Eu não me lembro exatamente do que estava escrito lá.
Entrei e eles me explicaram como poderiam me dar alguma ajuda. Foi aqui que conhecemos o Padre Michael, que nos tem ajudado já há 2 meses. A Rússia tem problemas econômicos, podendo ser esse um dos principais problemas que leva as jovens mulheres a abortar. Mas muito frequentemente, também descubro terríveis influências de maridos, namorados, avós. Dizem que uma criança é um incômodo, que uma criança é um entrave. De forma moderada, se diz que, para cada 10 nascimentos, ocorrem 13 abortos. Seja onde for, 70 a 75% das gravidezes terminam em aborto. Sei que isso é um fato, não apenas em termos de um aborto, mas de abortos repetitivos. Юля, смотри. O que eu gosto é... Vou até ao local a que chamamos maternidade e passeio com estas jovens mulheres. E quem se encontra agora à minha volta? A avó que pretendia um aborto, o namorado que pretendia um aborto, o marido que pretendia um aborto. E todos estão encantados com este novo nascimento. E eu penso, que tragédia se ela tivesse abortado, visto que agora tem este tesouro. E isto acontece todas as vezes. Uma das grandes dádivas na Sibéria, na Rússia, é a vida monástica. Os russos compreendem os monges. Portanto, a espiritualidade que eu gosto de viver é a de um monge numa paróquia, para mostrar às pessoas o que significa rezar rezando. Uma pustínia é uma palavra russa que significa deserto, e é um local onde a pessoa vai rezar. Normalmente vou para uma pustínia uma vez por semana, cerca de 24 horas, e é um local para encontrar Deus. A parte mais difícil da pustínia é que vamos lá para não fazermos nada. Eu sou ativo e por isso é difícil não estar ativo. Por isso, o mais difícil é aguardar a sua palavra, esperar que Deus fale. E é o suficiente para viver muitos e muitos meses com base naquele momento em que Cristo se revela a si próprio. É uma verdadeira janela para o divino. Aqui, encontrei o que andava à procura enquanto padre.
uma forma de me esvaziar e ser preenchido por Cristo de um modo incrível, através do sofrimento destas pessoas, através do sofrimento deste país, através da dor deste país, através das incríveis alegrias deste país. A Rússia é um local onde existem muitas e muitas lições para aprender. O que precisamos de aprender é o quão facilmente conseguimos desumanizar uma pessoa. Conseguimos aprender como é fácil que a vida deixe de ser sagrada, e é certamente uma lição que o mundo tem de aprender. A fost locul sfințirii mele, căci și diavolul face lucrări alături de mine. A fost locul în care s-au convertit atâția oameni. A fost locul în care atâția oameni și-au ispășit păcatele. Deci diavolul, dacă a vrut să ne chinuie, de fapt ne-a slujit. A slujit planul de sfințire al lui Dumnezeu. A fost Satana acolo, dar stătea la margine, mușcându-și unghiile, văzând că nu produce decât dragoste de iubit de Iisus. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre e atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Amigos e irmãos, diante desses dois momentos que apresentamos a vocês, sobre um pouco do que foi a realidade da Sibéria, como campo de exclusão da vida humana pelo sistema comunista, é preferível fazer silêncio do que falar. As imagens, os testemunhos pessoais desses que ainda estão vivos, numa tragédia ainda recente que sobreviveram às torturas atrozes dos campos de concentração e de extermínio em trabalhos forçados, nos falam de Deus e são unânimes em nos dizer o que nos manteve vivos, o que nos fez sobreviver, foi mesmo no silêncio das expressões externas a nossa fé em Jesus Cristo. Padre Michel, que foi enviado para levar a esperança a essa realidade aonde o sistema comunista terminou, mas não as ruínas da destruição humana. Vai ao encontro, ouve, os aproxima, os reúne,
traz à tona sua memória e a fé de Jesus se renova como uma esperança que surge das cinzas do Gólgota, feito pela civilização moderna e nossos irmãos de nosso tempo. Sim, o testemunho de fé dessa gente. A igreja que vai levando a esperança para essa cidade de uns 150 mil habitantes, na Sibéria, como que isolada do mundo, isolada ainda do atendimento e da dignidade humana, onde mais de 80% das famílias são divorciadas, onde 75% das mulheres foram exigidas provocarem 4, 5 abortos. O coração humano está espedaçado, destruído, arrasado. Disso as manchetes do mundo não mostram. Mas nós queremos mostrar essas feridas quando o ser humano se afasta de Deus. Amigo e amiga, você que tem fé, ponha-se um pouco no lugar desses nossos irmãos. Vamos na direção. A IS foi como pioneira nessa direção. Construiu uma igreja onde esta gente, ainda os feridos, encontram espaço para receberem a esperança de Jesus e encontram em Jesus a capacidade de perdoar, de saírem da dor de suas feridas. A minha ajuda, a sua ajuda, é indispensável para enxugarmos a lágrima do Cristo que ontem, hoje e sempre vive o Calvário na existência de milhões de pessoas. Ligue-nos nesse momento para 0877 099 27, que o seu coração se comova num tempo em que a igreja celebra novamente a paixão de Jesus, não do ontem, mas do hoje de milhões de cristãos pelo mundo, para que a gente consiga enxugar as lágrimas do Cristo que chora nos mais feridos da terra. Sermos cristãos não é puramente tomarmos consciência da tragédia que atinge milhões de irmãos, é restituirmos a esperança, é levarmos o amor, é promovermos esses nossos irmãos mártires ainda vivos e mártires aos milhares sob o tormento do comunismo. E que Deus nos ajude a não termos jamais a tentação de nos esquecermos da tragédia do nazismo, da tragédia do comunismo e de todos os sistemas ateus. Cristo é a resposta para o mundo. Cristo é a esperança para os povos. Cristo leva a dignidade humana. Não há outro caminho. Que o Pai Eterno, através de Jesus, pela ação do seu Espírito Santo, nos torne solidários com aqueles que levam a paixão do sofrimento do mundo e aumente a nossa fé para cicatrizar as feridas do Cristo que espera por nós, nos irmãos mais esquecidos da terra. Que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigo e amiga, sem Deus, a vida humana se torna uma tragédia. Tudo é possível. O ser humano é eliminado. Com Cristo, seja qual for o rosto da terra, somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai eterno.